Bora, prof. Então vamos embora. É isso aí, vamos lá. Vejam bem, eu coloquei lá para vocês, pedi para vocês fazerem algumas perguntinhas, né? Alguém lê a primeira delas para mim, please? Per favore. Sim, Leandro, Matheus. Vamos lá. Vou ler. Pode ler, obrigada. Em quais tipos de células ocorre mitose e a meiose? De exemplo. Isso, obrigada, Letícia. Fala aí uma dupla dinâmica. Vamos aí, uma dupla de 2, hein, gente? Porque tem gente que eu preciso ensinar a contar. 1, 2, vai, vamos lá. Manda ver. Quem vai? Em que tipo de célula? Bianca, não, querida. Eu mandei aqui no WhatsApp um arquivo que eu repito as perguntas para vocês terem isso escrito. Não só na conversa do WhatsApp, mas bonitinho, tá? Esse mapa mental é a tarefa da aula de hoje. É a atividade da aula de hoje. Tá bom? Que tá lá no Moodle. Você mandou o arquivo errado, professora. Oi? Você mandou o arquivo errado, porque o que abriu pra mim também é esse mapa mental. Tá brincando? Mas se descer mais pra baixo, tem as questões. Será? É porque eu salvei ele inteiro. Entendi. Vai no final. Atividade durante a aula. Tem lá no final. Ah, que burra! Entendi o que eu fiz. Eu fui usar o mesmo arquivo. Ó, nota que eu comecei a fazer ele de novo. Lá, genética, 13 de agosto. O que a pessoa esperta tinha que ter feito? Eu tinha que ter salvado só a segunda e a terceira página, né? Captaram? Mas não foi isso que eu fiz. Eu salvei ele inteiro. Mas é só a parte 2, tá? Só para vocês terem constar essas 3 perguntinhas para vocês. E aí eu fiz um textinho escrito explicando um pouco mais. Que é isso que a gente vai conversar agora. Captaram? Beleza? Tudo bem? Tá bom, Bianca? Desculpa aí, o erro foi meu mesmo. Acabou ficando no mesmo arquivo da tarefinha do Moodle. Mas a tarefinha é o mapa mental, que é final da aula lá no Moodle para semana que vem. E isso aqui é agora. Eu que não prestei atenção. Desculpa, gente. Então, em que tipos de células? Gente, corpo da gente, vou falar um pouquinho, tá, Janaína? Janaína acho que não entrou ainda. Nosso corpo, a gente tem muitos tipos de célula, mas em termos de funcionalidade geral, a gente tem as células chamadas de somáticas. Soma significa corpo, então são as células do nosso corpo. E nós temos as células germinativas. São 2 linhagens básicas. Germinativas são os gametas. Os meninos produzem espermatozoides, as meninas produzem ovócitos. Então, células da linhagem germinativa são células germinativas, vão originar os gametas, como vocês já responderam. E células somáticas são todas as outras células do nosso corpo. Tudo bem? Feitinho? Sussa, pessoal da Físio, o jeito que eu falo dá para entender? Dá sim. Beleza? Olha a janta. Muito bem. Em que tipo... Então eu perguntei em quais tipos de célula ocorre mitose e meiose, certo? Mitose ocorre nas células somáticas, que é uma forma, então, das células se multiplicarem, né? A função da mitose, basicamente, é a reprodução, é a substituição de células, a reprodução celular. Deixa eu participar aqui, a Isabela entrar. Então, a função principal da mitose é a renovação celular, né? Pra vocês terem uma ideia, gente, o nosso estômago, a cavidade interna do nosso estômago, a cada 12 horas, descama tudo, vai embora para o intestino e tem outras células vindo das camadas mais profundas do epitélio que reveste o nosso estômago. Por quê? Porque elas não aguentam aquela acidez que tem lá. Então, a gente tem a mitose como um processo intenso de renovação celular. Mesma coisa na nossa pele. A gente está sempre descamando as camadas mais superficiais da pele, né? A queratina, que foi formada a partir de células mais superficiais da epiderme, mas nós temos na camada basal células que vão sofrendo mitose e vão formando aí a nossa epiderme.
Tanto é que a gente sempre descama, né? Vai tirando e a gente não fica sem pele, porque existem células que se multiplicam ali. A Vitória entrando. Muito bem. Já, por outro lado, a gente tem, então, a meiose ocorrendo nas células que vão originar um espermatozoide e um ovócito funcionais. Tá ok? Então, quando você vai ter lá nas gônadas, nos ovários e nos testículos, olha, fugiu a palavra, e nos testículos, a formação, né, a espermatogênese e a ovogênese, a gente tem então um processo de divisão celular chamado meiose. Qual que é a questão que a gente até discutiu semana passada? Se nós tivermos problemas na meiose, nessas células germinativas, e essa célula formada, esse ovócito ou este espermatozoide, forem, então, aqueles premiados, né, e feitos, então, fecundados, a gente poderá ter, então, as alterações cromossômicas, as alterações genéticas, as doenças genéticas. É para lá que nós estamos mirando. Então, a gente está vendo o normal para a gente poder chegar nas alterações cromossômicas. Certinho? Beleza? Deixa eu ver se eu... Certo? Bom, então exemplos, né? Meiose ocorre na formação de espermatozoides e de ovócitos. Nós não vamos mais usar óvulos, tá? Então a gente não vai mais ovular, viu, meninas? Nós vamos ovocitar agora, tá? E espermatozoide é o nome correto, mas óvulo não é exatamente correto. O correto é ovócito. A pergunta número 2, alguém lê para mim? Um por vez, gente, calma lá. Vamos lá. Número 2. Qual o número cromossômico, ou seja, o número da espécie humana? O N da espécie humana, né? Aí, né? É que o Rafael já traduziu o N como número, né, Rafa? Já comecei fazendo errado. Nada, começou coisa nenhuma. Tá participando, tá fazendo certo. Pessoal, qual é o número cromossômico da espécie humana? Um por vez, pessoal. Vocês já responderam lá, tá certo? Então, 23 pares de cromossomos. Justamente. Então, quando a gente fala assim, ó, o genoma humano, a gente fala assim, tem 23. São 23 cromossomos. Só que a espécie humana é diploide. O que significa ser diploide? Significa que as nossas células somáticas, já vou emendar na perguntinha 3, significa que nas nossas células somáticas, de cada cromossomo, nós temos 2. É tipo 2 vias, tá? Uma a gente ganhou do PAPS, outra a gente ganhou da MAMS. Então, o nosso N, o nosso genoma, a espécie humana tem o N, ou tem o genoma, igual a 23 cromossomos. Tá ok? Só que nós somos uma espécie diploide. Então, nós somos 2N. Vocês já ouviram essa expressão? Falar que nós somos 2N? Diga que sim ou diga que não. Please. Sim. Sim. Então, vocês entendem isso? Ou vocês aceitam só? Sinceramente, vocês entendem por que 2? Porque veja bem, ó, na matemática, quando a gente fala 1N ou apenas N, não é a mesma coisa? 1N não significa 1 vezes N, sim ou não? Pensa um pouquinho. Sim. Se eu falar 2N, veja bem, se eu tenho 2 vezes 23, quantos eu vou ter no final? 46. 46. Então, quando a gente diz que a espécie humana é diploide, significa que o nosso genoma é N e que nós temos 2 cópias de cada um dos nossos cromossomos. Uma a gente ganhou do pai e outra a gente ganhou da mãe. 2N. Então seria 1 equivale a 2, professora, é isso?
como 1 equivale a 2? Repete para mim, Andressa. Como se um cromossomo equivalesse a 2 na contagem. Um cromossomo, ele é 1, mas dele, vamos supor, o cromossomo número 1, depois a gente vai falar isso na próxima aula. Um cromossomo número 1, ele tem ele tem um tamanho, vamos supor que você tem uma determinada característica aqui nele, ele te informe a curva do seu dedinho do pé. Aí você ganha um cromossomo número 1 do seu pai e você ganha um cromossomo número 1 da sua mãe, que também tem o mesmo local para a curva do dedinho do pé. Tá ok? Esse Entendi. é o teu par de cromossomos número 1. Então você tem o cromossomo número 1, você tem 2 vias dele. Um você ganhou do Paps, outro você ganhou da Mames. Eles vão informar os mesmos tipos de características. Aí, tá. Então ele equivale a 1 mesmo. Eles são 2 cromossomos, né? Mas aí é que na contagem, eu me perdi na parte da contagem. Então, se na contagem, quando a gente for falar, é 2 ou 1? Sim, entendi. Se você pensa numa célula gamética, se você pensa num gameta, cada cromossomo é 1. O N você vai ter um cromossomo número 1, um cromossomo número 2, até o cromossomo número 23 lá, tá? Se você pensa numa célula somática, você vai ter 2N, você vai ter 2 cromossomos número 1, 2 cromossomos número 2 e assim por diante. Você vai ter um par de cromossomos. Oi? No caso, você teria um par de cromossomos. Sim. Aí no total daria 46. Exatamente, um par. Então, nas células somáticas, nós temos um par de cromossomos. Agora eu entendi. Nas células germinativas, nós temos apenas um cromossomo de cada um. Porque pensa bem, ó. A meiose, gente. Ó o Wesley chegando aqui. A meiose, ela é uma divisão que ela vai ter a capacidade de reduzir o número cromossômico presente numa célula. Então, o que a meiose faz? Que é a principal coisa da aula agora. A meiose parte de uma célula que tem 2N, tá? De uma célula diploide, e ela vai primeiro dividir essa célula em 2 outras células, e depois ela vai dividir de novo em mais 2 outras células. No final, uma célula vai gerar 4 células. Uma célula mãe vai dar origem a 4 células filhas. Exatamente, né? Com metade do número cromossômico. Por quê? De cada um. Por que precisa ser assim na meiose? Lá no final da meiose, a gente completa isso com figura, eu já vou chamar a aula para vocês. Por que precisa ser assim? Porque isso não é... Variedade genética. Também. Mas veja bem, imagine o seguinte, lá no momento mágico do Paps e da Mames, vai juntar, não vai? Sim. Hã? Vai sim. Vai juntar o espermatozoide com a ovócita, não vai? Sim ou não? Sim. Então, se vai somar, tem que formar um bebezinho, a primeira célula. Se vai somar, o espermatozoide vem com 23 cromossomos, o ovócito vem com mais 23 cromossomos, e aí a primeira célula é uma célula que tem 23 pares de cromossomos. E aí tá certo, a primeira célula do bebê, o zigoto, né, aquela palavra, é uma célula diploide. O professor, e sempre é liberado 23, né, tipo 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai? A partir na fecundação, sim. Para formar o ovócito e para formar o espermatozoide tem que ser sempre em normalidade. O que a gente vai fazer na genética? Pode acontecer da mãe ter um ovócito meio manco e ter 24.
Entendeu? T22. O pai também. Pode haver erros durante a divisão meiótica, durante a meiose. Captou? Entendi, professora. Então pode acontecer um monte de porcaria no meio da história, entendeu? Assim, de erros, né? Erros que ocorrem durante as fases, aquelas prófase, metáfase, anáfase, telófase, podem acontecer quebras de cromossomo, passar um pedaço de um lado para o outro, e pedaço duplicado, pode acontecer um monte de coisa que a gente vai estudar em genética. Mas antes a gente precisa lembrar. Professora, Fala, Flor. deixa eu só tirar uma dúvida. É que é meio que tem a ver com a aula e não tem. Quando o bebê ele nasce com a síndrome de Down, é a falha nos cromossomos também? Sim. A síndrome de Down, o bebê, ele tem um cromossomo a mais. Até o pessoal que trabalha com eles fala que é o cromossomo do amor, porque eles têm mesmo uma amorosidade muito grande, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Então, o bebê com síndrome de Down, a pessoa, não só o bebê, né? Ele não tem 46 cromossomos, ele tem 47. Ele ganhou um a mais, ele tem um cromossominho número 21 a mais. Por isso que a síndrome de Down é conhecida nos livros, né, como trissomia do cromossomo 21. A gente vai estudar ela também, vou mostrar para vocês. Tá bom? Feitinho? Ah, tá, professora, obrigada. Não, sem problema nenhum. Tem super a ver com a matéria isso aí, tá? Então, ó, eu pus... Vocês conseguiram localizar aquele texto que eu pus ali para vocês que fala explicando um pouco mais? Sim. Então, ó, dá uma olhadinha ali, ó. O número básico... Dá uma olhadinha. Veja se vocês estão com isso. O número básico de cromossomos da espécie ou o conjunto completo de cromossomos diferentes é denominado por genoma e é representado pela letra N. Assim, o genoma humano possui 23 cromossomos. Em organismos diploides, as células somáticas apresentam 2N de cromossomos, no qual um N veio do genitor feminino e o 1N restante do genitor masculino. Assim, o estado haploide ou gamético, quando a espécie de referência é diploide, contém o genoma da espécie. Então, no nosso caso, somos diploides. O nosso genoma é 23 cromossomos. É o que tem no espermatozoide e o que tem no ovócito, ok? E logo abaixo eu coloquei, só de curiosidade, naturalmente ninguém vai ter que decorar esse trem aqui, o genoma de ervilha, milho, dália, drosófila, gente, é a mosca da banana, mosca da fruta. Apis mellifera é a abelha. Eu tenho umas outras anotadas. Morango, gente, esses aqui todos são diploides. Então, veja, ele coloca o genoma da ervilha. O genoma ele tem 7 cromossomos. Mas como ele é diploide, o número total, né, o genoma dele é 7, o número total 14. O milho, 10, número total 20. Mas nem todo organismo é diploide. Morango, vocês já ouviram falar do morango na escola, alguma coisa? O morango, ele tem 40 cromossomos, mas ele tem 10 tipos de cromossomos só. Mas ele tem 10 tipos, mas cada cromossomo dele tem 4 cópiazinhas, ele é tetraploide. Então, as espécies vegetais são extremamente variadas. Tem plantas que são tetraploides, plantas que são triploides e plantas que são diploides. Com 2 conjuntos cromossômicos, 2N, como a gente, com 3 conjuntos ou com 4 conjuntos. Meio confuso, gente? Chega a ser lindo. Chega a ser lindo? Sim. Não, mas é a natureza, né? Não é a genética. As 4 células filhas são haploides? Sim.
No caso da produção do espermatozoide, sim, Bianca. Deixa eu ver o que a Jaqueline perguntou. 23 pares de cromossomos da mãe e 23 pares de cromossomos da mãe? E do pai? Sim. Não, 23 pares não, Jaqueline. Você perguntou assim. São 23 cromossomos da mãe com 23 cromossomos do pai que se juntam e formam 46 cromossomos. 46 é a mesma coisa que 23 pares no bebê. Mas a gente vai ver isso, tá bom? Vamos com calminha. Muito bem. Das questões, beleza, gente? Alô? Tá, beleza. Então, tá. Beleza. Beleza. Pode falar. O correto lá da 2 seria 2 N's, então. Porque tá perguntando a quantidade de N. É isso? Qual é o N da espécie humana, não é isso? Isso. Então, o N da espécie humana é 23. Ah, entendi. O N da espécie humana é 23, tá ok? Aí, como nós somos 2N, o nosso número cromossômico final é 46. 23 vezes 2. Feito? Sim. Muito bem, minha sessão aqui do Moodle expirou. Pessoal, eu queria que a gente visse um pouco sobre uma videoaula que eu fiz mesmo sobre a meiose. Sabe onde ela está? No Moodle, segundo vídeo. Não, aquela lá é sobre mitose. Eu coloquei, só um minutinho. Esse segundo vídeo, essa aí é sobre mitose, que também é bacana. Mas eu queria continuar falando de meiose para vocês. Então deve ser o quarto vídeo, não é? Deixa eu só confirmar. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez, uma segunda-feira. Como estão? É essa mesmo. Tá ok? Tem 15 minutinhos. Sobre meiose, eu acho que o importante é a gente entender que existe, a partir desse princípio, que vai acontecer nas células germinativas, tá? O espermatozoide e o ovócito, e que vai partir de uma célula 2N, que no final se produz células N. Por que precisa ser uma célula N no final, com metade do número do cromossomo, com 23 cromossomos, para que possa fecundar e gerar um novo indivíduo que recompõe o número da nossa espécie. Beleza? Vamos lá então? Vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo, por gentileza? Sim, vou lá dar uma olhada. Aí eu chamo vocês lá no WhatsApp, tá bom? É o quarto link, professor? É o quarto vídeo. Tá. Beijos.